Olá, tudo bem? Kardec era de esquerda e Chico Xavier era de direita. Em seguida eu vou explicar por que eu cheguei a essa conclusão. Mas antes, um aviso. Eu estou tratando desse tema porque muita gente me pergunta sobre isso. Se o espiritismo é de direita ou de esquerda. E outros simplesmente afirmam, não me perguntam nada, mas afirmam em tom de acusação que o espiritismo é de direita ou que o espiritismo é de esquerda. E às vezes eu tenho que excluir esses comentários porque são muito ofensivos. E por isso também eu devo avisar que não vou permitir discussões políticas na área de comentários. Essa é uma prerrogativa que eu tenho, concedida pelo próprio YouTube, né? De bloquear aqueles que não atendem às diretrizes do canal. Ou da plataforma, né, do YouTube como um todo. Uma das coisas mais ridículas, uma das coisas mais empobrecedoras que acontecem hoje em dia são as discussões estéreis que atendem aos anseios dos grandes líderes políticos de promover cada vez mais a polarização. Eu vou ler aqui o comentário do Muzenga Rocker, que acompanha o canal. Morel, se puder me responder, eu agradeceria. Eu não consigo compreender como a nossa esquerda, que se diz contra a religião e fundamentalismo religioso, se apega a esoterismo e espiritismo. Eles creem piamente que a religião espírita é uma religião de esquerda só por causa do discurso careta e bobinho da caridade. E vale lembrar que a caridade promovida por centros espíritas é bem paliativa e nunca ajudou ninguém a sair da pobreza. Depois ele deixa a sua opinião pessoal, assim não muito bonificadora, sobre a esquerda. Eu depreendo, tive que tirar o comentário dele, né? Eu depreendo o comentário que o Muzenga, pelo comentário dele, eu depreendo que ele seja de direita, ou pelo menos contra a esquerda. Isso tem acontecido bastante entre os ex-espíritas ou pessoas que têm uma posição contrária ao espiritismo. Se a pessoa é de direita, acusa o espiritismo de ser de esquerda. Se a pessoa é de esquerda, acusa o espiritismo de ser de direita. O espiritismo não é nem de direita e nem de esquerda. E nos centros espíritas em que eu trabalhei, sempre se evitou tratar de política, justamente para não se perder o foco, né? Para não contaminar o ambiente, e que de um modo geral era bastante harmônico. Mas para não contaminar o ambiente com diferenças e rivalidades políticas, é uma coisa tão mesquinha, né? Eu sei que hoje essa polarização chegou a alguns centros espíritas e isso é realmente lamentável. Uma das características positivas dos centros espíritas em que eu trabalhei é que eles eram uma espécie de oásis num deserto de mediocridade e rivalidades mesquinhas. Eram lugares em que as pessoas estavam unidas no ideal de se tornarem melhores, cada um à sua maneira, né? Nós podemos até discutir sobre o que é esse ser melhor e se isso é realmente algo construtivo, benéfico ou não. Mas o que nos unia era isso, a busca pelo auto-melhoramento e para benefício da sociedade. O Muzenga diz assim, eles creem piamente que a religião espírita é uma religião de esquerda só por causa do discurso careta e bobinho da caridade. Eu, sinceramente, não vejo assim. Nunca vi em toda a minha trajetória como espírita uma tendência no movimento espírita para um lado ou para o outro. Talvez haja, hoje, uma tendência para a direita, por exemplo, no meio evangélico, né? Por influência dos políticos evangélicos, a bancada evangélica cada vez maior, né? Mas eu nunca vi isso no meio espírita. E se pegarmos os exemplos mais recentes, observando os principais nomes do espiritismo popular brasileiro ligados à FEB, como é o caso de Edivaldo Pereira Franco e Haroldo Dutra Dias, há uma declarada tendência contra a esquerda, ou pelo menos contra o PT. Isso vindo deles, de declarações deles. O Muzenga citou esoterismo e espiritismo. Ali nos anos 80 e 90, na minha infância e juventude,
quando o esoterismo estava no auge, eu acredito que as pessoas que adotavam essas crenças esotéricas fossem majoritariamente de esquerda, né? Pessoas que adotam crenças não conservadoras são geralmente pessoas que não têm posicionamento político conservador. Mas hoje eu não vejo assim. De maneira alguma podemos generalizar ou rotular os espíritas em termos políticos. Se o Muzenga vê as coisas assim, deve ser uma coincidência. Ele deve ter observado um pequeno recorte do universo espírita e concluído dessa maneira. É claro que em alguns centros espíritas podemos encontrar mais pessoas de direita ou mais pessoas de esquerda. E se ele chegou a essa conclusão exclusivamente pelo que ele viu na internet, aí nós temos que conhecer melhor como funcionam os mecanismos, né, os algoritmos do Google e do YouTube. Eles funcionam exatamente como a nossa mente, é uma cópia da mente. Nos oferecem sempre mais do mesmo. Se você assistir 3 ou 4 vídeos seguidos, né, sobre um determinado tema, o algoritmo vai sugerir a você, ou seja, vai aparecer como vídeo sugerido do YouTube mais vídeos com a mesma temática. Mas eu já me estendi demais, vamos ao assunto. Vamos falar de Kardec e Chico. Vamos começar pelo Kardec, que veio primeiro. Se você me acompanha há mais tempo, você já me ouviu falar várias vezes que Kardec escolheu a reencarnação como uma explicação plausível para as diferenças que nós encontramos na sociedade, nessas injustiças todas que encontramos na sociedade, e transformou a reencarnação em dogma. A esmagadora maioria dos espíritas acredita que Kardec chegou à conclusão de que existe reencarnação para todos, como uma lei natural, depois de receber, ler, analisar cuidadosamente, criteriosamente, milhares de comunicações de espíritos. E isso simplesmente não é verdade. Eu acredito em Kardec quando ele afirma que recebia comunicações de mais de 1000 centros espíritas. Acredito. Talvez ele até tenha exagerado. Nós simplesmente não temos como averiguar hoje se de fato existiam tantos centros espíritas naquela época, no tempo de Kardec, e se existiam de fato mais de 1000 centros espíritas, não temos como saber se todos ou quase todos aqueles centros espíritas se comunicavam com Kardec. Mas a princípio eu não tenho por que duvidar da afirmação dele. Mas isso se deu quando a doutrina já estava estabelecida, quando ele já havia publicado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e a Revista Espírita que ele dirigia contava já com milhares de assinantes pelo mundo. Quando ele publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele não havia tido contato com um número significativo de médiuns ou de comunicações de espíritos. E eu tenho repetido várias vezes que havia comunicações de espíritos que diziam que existe reencarnação e comunicações de espíritos que diziam que não existe reencarnação. Kardec optou, foi uma escolha pessoal dele, ele optou por transformar a reencarnação em dogma, porque ele chegou à conclusão de que essa teoria era lógica e principalmente por ele ter sofrido influências intelectuais da sua época. No tempo de Kardec estava em voga o chamado socialismo utópico. O socialismo utópico surgiu como uma resposta aos abusos e às desigualdades provocadas pelo liberalismo e pelo capitalismo durante a Revolução Industrial. No auge da Revolução Industrial, a jornada de trabalho chegava a ser de 16 horas por dia. E o trabalho infantil era uma coisa absolutamente comum. Mais tarde, passado esse período dos socialistas utópicos, o socialismo utópico vai ser criticado por Marx, né? Marx não acreditava que poderia haver uma tomada de consciência por parte dos indivíduos das classes dominantes, das classes mais abastadas. Ele achava que seria necessário, né? Aliás, essa tomada de consciência por parte das classes dominantes seria necessária para que os objetivos do socialismo fossem alcançados, e Marx não acreditava nisso. Os socialistas utópicos acreditavam que o sistema socialista seria alcançado
de forma lenta e gradual, né? De forma pacífica, contando com a conscientização e a boa vontade da burguesia. E os principais nomes do socialismo utópico foram Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier. E atenção, todos eles reencarnacionistas. Por isso que eu fiz aquele preâmbulo todo. Robert Owen mais tarde se tornou espírita e Saint-Simon e Fourier são citados mais de uma vez por Kardec na Revista Espírita. O termo socialismo utópico foi criado mais tarde por adeptos do marxismo com uma conotação pejorativa. Na primeira metade do século XIX, eles se diziam apenas socialistas. Os marxistas que os apelidaram de utópicos por acharem que eles eram sonhadores, né? Já que contavam com a boa vontade da classe burguesa para reformar a sociedade mais amplamente depois da Revolução Francesa. Os marxistas, por sua vez, chamavam a si mesmos de socialistas científicos, justamente para se diferenciar dos socialistas utópicos. A fundação do ideal socialista, portanto, é mérito dos hoje chamados socialistas utópicos, e Kardec simpatizava abertamente com seus ideais. Aliás, a própria ênfase na caridade, como uma forma de o mais forte ajudar o mais fraco, de o mais rico ajudar o mais pobre, não deixa dúvidas em relação a isso. Kardec, como quase todo mundo, é fruto do seu tempo. Era um homem esclarecido, um homem culto e bom. Kardec era um homem bom. O fato de eu ser crítico de Kardec no tocante à sua metodologia e achá-lo excessivamente centralizador não tira dele os seus méritos. E toda a sua obra deixa entrever com clareza um homem bom, né? Com sede de uma sociedade mais justa e igualitária. Tenho grande admiração por Kardec, e isso pode passar despercebido por causa das críticas que eu dirijo ao seu método e ao seu caráter centralizador. Kardec, portanto, se precisássemos rotulá-lo hoje, de acordo com a visão política atual, seria, sem sombra de dúvida, um homem de esquerda, pelo menos do modo como entendemos a esquerda hoje. E o Chico? Chico Xavier é mais próximo do nosso tempo e é nosso conterrâneo, né? É brasileiro, então é mais fácil encontrar na internet declarações políticas que ele... Pô, eu ia usar um termo aqui, mas não vou, não, deixa assim. Não vou. Né? Mas, assim, declarações políticas que ele atribuía a Emmanuel. Emmanuel, para mim, é uma criação do Chico, não? Uma espécie de alter ego do Chico Xavier, o lado macho alfa do Chico, né? Todas as ideias de Emmanuel são conservadoras, em todos os sentidos. Emmanuel nunca rompeu com o seu tempo, nunca viu nada adiante, nunca compactuou com novidades na sociedade. No livro O Consolador, que foi publicado lá no distante ano de 1941, né? Quando perguntado sobre o feminismo, o alter ego do Chico responde que o feminismo é um veneno e que o feminismo legítimo seria o da reeducação da mulher para o lar. É isso aí. Em outra ocasião, ele diz que os trabalhos próprios para as mulheres são o magistério, a enfermagem e a indústria do fio, ou seja, tecelagem, fabricar tecidos. Para Emmanuel, o papel da mulher era no lar e ponto final. Mas é claro que nós temos que contextualizar a sua opinião. Estamos falando de 80 anos atrás. Naquele programa Pinga Fogo, né, na extinta TV Tupi, Chico Xavier, dizendo estar transmitindo o pensamento de Emmanuel, ele abençoou o regime militar e deu a entender que os militares estavam cumprindo uma importante missão de defender a sociedade. Chico também defendeu o Collor, abertamente, publicamente. Tem um livro aqui com entrevista dele em que ele defende o Collor. Eu acho que isso é suficiente, né, para concluir que Chico Xavier, se não era abertamente de direita, pelo menos tinha uma tendência para o conservadorismo de direita. Sinceramente, não acho que se pode julgar o caráter de uma pessoa por sua posição política. Tanto o ideal socialista de Kardec quanto o conservadorismo de Chico Xavier são posicionamentos legítimos de pessoas que queriam o bem do próximo e o bem da sociedade. Num outro comentário, o Muzenga diz que Chico Xavier usou sua revolta pessoal
para conseguir atenção e domínio sobre a mente das pessoas. Eu não posso concordar com isso, pelo menos não posso concluir que o Chico fazia isso intencionalmente. Por tudo que eu estudei sobre a vida de Chico Xavier, dá para perceber que ele tinha os seus recalques, assim como todos nós. Em carta ao Vantuil, que então presidente da FEB na época, ele inveja os ternos que o Divaldo usava, enquanto ele era feio e mal vestido. E são cartas publicadas em livros de entrevistas e cartas do Chico, publicados, por exemplo, pela Marlene Nobre, fãs de Chico Xavier. Não é maldade minha. Chico Xavier era uma pessoa sensível, um poeta que sonhava ser escritor, e o modo que ele encontrou para isso foi através da sua suposta mediunidade. Eu não acredito que ele fosse médium. Talvez ele acreditasse que fosse médium, pelo menos em alguns momentos. Em outros, como no caso da falsa materialização de Otília Diogo, ou os perfumes que ele borrifava escondido no centro espírita e dizia que era o perfume da irmã Sheila. Então, nesses momentos, ele passava por cima dos seus escrúpulos, talvez para se sentir mais importante, mais querido, talvez no intuito de convencer mais pessoas e arrebanhar prosélitos, talvez só para agradar as pessoas, para dar algum consolo, algum sentido da vida, não temos como saber. Mas não podemos negar a bondade, a imensa boa vontade de Chico Xavier. Eu nunca concordei com esse seu ideal de bondade, nem quando eu era espírita. Mas que o seu ideal era favorecer o próximo, isso é inegável. Mas nem Chico nem Kardec jamais colocaram seus posicionamentos políticos acima do ideal espírita. É claro que suas ideias pessoais influenciaram o seu trabalho, mas isso acontece com qualquer ser humano. É evidente que tudo que eu estou falando aqui passa, pelo meu crivo pessoal. Diferente do que acontece hoje com o Divaldo, por exemplo, que apoiou abertamente o atual presidente e pode ser visto, portanto, como de direita, ou então do Sérgio Aleixo, do Lair Amar, não sei se você conhece, que são esquerdistas e colocam os ideais de esquerda acima do ideal espírita. O primeiro critério deles é político. Esses dois que eu citei por último agora, e outros ainda menos conhecidos, são muito críticos em relação a Chico Xavier. E eu tenho a forte impressão de que essa oposição a Chico Xavier não se deve a questões doutrinárias, a diferenças doutrinárias entre Chico e Kardec. Se deve ao fato de que Chico Xavier apoiou o regime militar. Eu acho que qualquer posicionamento político, desde que não extremado e causador de divisão, é legítimo. Mas não podemos esquecer que uma ideologia política também é um conjunto de crenças pronto e acabado. Sim, senhor. Sim, senhor. Idealistas políticos que alcançaram o poder formaram regimes totalitários, tanto destros como canhotos, e não acho que tenha algum que se salve do lixo da história. Do mesmo modo que um crente religioso é massa de manobra do seu líder religioso, um ativista político é massa de manobra de líderes políticos, todos eles ambiciosos e sem escrúpulos para conquistar o poder. E quando eu falo em ativista político, eu estou incluindo, evidentemente, os comentadores de redes sociais. Quem se presta a esse papel abjeto de bajular político de estimação e de disseminar fake news sem se preocupar se o conteúdo é verdadeiro ou falso, é tão ou mais bitolado que um crente religioso dos mais fervorosos e apologéticos. E por favor, não esqueça, sem discussões políticas aqui embaixo, vamos manter o nível. Se você de algum modo se ofendeu com alguma coisa que eu falei, não foi essa a minha intenção. Se ficou com raiva de mim, o YouTube está cheio de pessoas mais simpáticas ao seu ponto de vista particular, Portanto, boa sorte, sem ressentimentos e muita força e paz para você.